Ai. Seja muito bem-vinda, a casa é sua, fique à vontade. Estamos aqui de coração aberto, mente aberta para te ouvir. Te admiro muito, admiro o seu trabalho e eu creio que hoje vai ser um dia que nós vamos pegar ferramentas para nossa alma para a gente alcançar os próximos níveis. Então, seja muito bem-vinda, obrigada por você estar conosco e vamos. Estamos aqui, ó, papel e caneta na mão, mulherada. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Bárbara. Deixa eu só explicar para vocês que eu estou com um monitor a menos aqui no estúdio, então eu vou ficar um pouco olhando para vocês e para o computador aqui quando for preciso, mas deixa eu começar transformando isso num bate-papo. Que coisa boa que a gente está num número menor hoje, porque a gente consegue fazer disso algo mais irreverente. Então, deixa eu entender aonde vocês estão. Está todo mundo nos Estados Unidos? Tem alguém de outro país? Ou alguém no Brasil ainda? Onde você está, Thaís? Eu estou no Brasil. Beleza. Quer migrar? Ainda não migrou? Ou tá de férias? Só para eu entender aqui a situação. É, eu, eu trabalho, né, para IPEX. Eu tenho, sim, um sonho de ir para os Estados Unidos, é, mas eu ainda não iniciei o meu processo de imigração, assim, mas penso, sim, Perfeito. em visitar e, quem sabe, né, morar. E aí, todo mundo que está aqui tá já empreendendo fora? Ou tem alguém ainda que está no que eu chamo de subemprego, que é qualquer coisa que você esteja fazendo que você sabe que é menor que sua capacidade? Não necessariamente na faxina, eu já tive no subemprego como arquiteta no exterior, já tive no subemprego como dona de uma empresa. Empreendendo, sou nail designer. Cara, tem uma pessoa que eu lanço, que eu tenho uma agência também de lançamento, que é nail designer, ela é incrível no Brasil, depois eu vou te apresentar. A Jerusa, que tem a Gflix. Não sei se você conhece, mas ela é master no mundo das nails. Empreendendo também. Tem alguém que está num emprego que está desconfortável, dizendo, eu não consigo sair daqui batendo um teto? Deixa eu só entender a situação. Tá. E tem alguém que está manicure aqui nos Estados Unidos, estou na faxina, vamos entender isso aqui. E tem alguém que começou a empreender e falou: parei, não consigo crescer. Chegou num ponto que agora eu estagnei. Como tá um pouquinho misto, eu vou cobrir um pouquinho de cada coisa dessa e a gente vai poder aprofundar. Agora não me lembro mais o que eu perguntei que você respondeu. Deve ter sido para cheguei num teto, comecei a aprender e parei. É isso? Então vamos lá. Deixa eu começar contando um pouquinho da minha história, para vocês entenderem quem é essa pessoa que veio falar para quem migra. Eu migrei pela primeira vez com 23 anos. E o meu desejo de migrar é que eu nasci numa família que não tinha problemas financeiros, esse não era o meu maior desejo, mas meu pai faleceu, minha mãe casou de novo, eu não aceitava esse novo casamento. E aí, pensem numa criatura birrenta e revoltada. E eu tinha, assim, sangue no olho, eu tinha certeza que se eu fosse embora, e o meu desejo de ir embora era, eu queria sair da casa, eu tinha certeza que eu ia dar certo no que danado eu fosse fazer, no que eu inventasse eu iria arrasar, e eu queria estar longe dali. O problema é, como eu tinha um bom padrão financeiro, se eu saísse de casa, eu não ia conseguir manter esse padrão, porque eu estava começando a vida. Então, como que eu ia continuar trocando carro numa casa muito boa, com aquele padrão de vida que a minha família me dava, se eu estava mais ou menos rompendo com essa família e ali de muito autoritária, muito nariz empinado, como é que eu ia recomeçar de baixo? Não tinha como. E foi daí que surgiu ir para longe, onde eu podia ralar sem ninguém ver. E a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é para as razões que nos levam a sair. Porque a maioria das pessoas tem razão que ninguém conta. A gente diz o que, o Brasil está inseguro e tal, é um sonho ir para fora. Mas geralmente, a maioria das pessoas que está saindo não está conseguindo dar certo já no país. E a gente precisa estar atento a isso.
porque ali já havia um sintoma. E aí a gente faz o quê? Foge do sintoma. Corre, vamos para outro cenário. Só que tem algo, uma notícia para dar que é: para onde o cachorro vai, leva as pulgas. Não adianta se mudar sem se curar. E o que é que acontece com a gente? A gente chega num lugar novo. Gente, eu cheguei. Eu sou do Nordeste, vocês já perceberam pelo sotaque, eu sou de Natal. E aí, como a gente diz aqui, eu cheguei por cima da carne seca. Eu tinha certeza que se tinha alguém que ia arrasar ali, era eu. Por quê? Porque eu cheguei com garra, coragem, determinação, sangue no olho. E primeira coisa que me ofereceram foi: tem um trabalho ali na faxina. Eu falei: vem pra cá, pode vir, porque eu não vou ficar sem trabalho. Eu não sei quanto tempo meu dinheiro ia mudar. Lembra que eu falei que eu vim de uma família que não tinha problema financeiro? Minha mãe falou: olha, quer ir é por sua conta e risco, não vou lhe ajudar financeiramente. E ela honrou. Então eu não tive a ajuda financeira dela para ir. Para não dizer que ela não me deu nada, eu estava no aeroporto, ela me entregou US$ 200 para que eu comprasse um computador para poder me comunicar com ela. Mas eu falava que vou chegar, vou fazer, vou acontecer, tô indo. E o primeiro lugar que eu migrei foi para a Inglaterra, onde eu passei 6 anos. Depois eu migrei para os Estados Unidos, onde eu fiquei até agora, a pandemia. Mas chegando na Inglaterra, primeiro trabalho que me oferecem, faxina. Falei, vai ser extremamente temporário, vamos lá, vou fazer sem problemas. Não comecei na faxina de casas, foi de um hospital, de uma universidade, e o que foi mais fácil para mim, com máquinas mais industriais e tal. E o tempo foi passando, eu lembro a primeira vez que eu saí. E aí eu já vou entregar a minha idade aqui, que eu não tenho problema com ela, tenho 45 anos, então naquela época a gente não tinha esses aplicativos para mandar dinheiro. E aí a galera toda se reunia e se encontrava ali, a fofoquinha era nos cafés que tinham um posto, que eram as money transfers, as casas de transferência de dinheiro. A primeira vez que eu fui, que eu saí em Londres, foi para uma casa de transferência de dinheiro. Quando eu cheguei, parecia um banco, meninas trabalhando na frente do computador, eu falei, tá aqui meu próximo trabalho. Caí na besteira de dizer. E a pessoa que estava comigo falou: Você está pensando que você é inglesa? Você já viu que só tem 3 cadeiras? Todo mundo quer trabalhar aqui, você acabou de chegar. Acabou de chegar, já quer sentar na janelinha? E ali eu vi que havia um script nesses lugares. Um script que a gente precisava seguir. É, e eu fui muito bem recebida pelas primeiras amizades que eu fiz, pelas pessoas que me ajudaram quando eu cheguei ali. E eu vi que elas queriam genuinamente me ajudar, desde que eu não crescesse mais do que elas. E que aquilo representava uma ameaça. O meu crescimento passava a mostrar para os outros, sob o ponto de vista de alguns, que aquilo era possível. É assim que eu enxergava. Se eu estou crescendo, olha aqui, vocês podem vir juntos, a gente está abrindo caminho umas para as outras. Mas não era assim que aquilo era visto. Era enxergado de uma maneira como eu estou mostrando a incompetência do outro. Eu já cheguei, eu estou crescendo, e isso era uma ameaça. Porém, a gente precisa entender que nós somos seres humanos que biologicamente, e vocês vão entender daqui a pouquinho que tudo isso que eu passei, que eu queria entender, me levou a fazer uma segunda formação como psicanalista, para eu entender o que que se passava em tudo isso, o que que se passava com as pessoas, como é que funcionava esse inconsciente, o inconsciente de cada um de nós, o inconsciente coletivo, que foi daí que veio esse termo que eu tanto falo da matrix do imigrante. O que é essa matrix? São essas regras invisíveis do lugar, de que quando você vai comprar um carro, todo esse pequeno grupo olha e diz assim: esse aqui não, esse não, esse você não tem autorização para comprar. E essa autorização, ela não é interna, ela é do grupo. E é engraçado que eu estou dando o exemplo do carro, mas não é à toa, porque a grande maioria das pessoas passam por isso com o carro. É o primeiro choque. Você vê que você já é julgado ali, você tem uma faixa aonde você precisa se encaixar. E a gente chega num lugar novo com olhos de turista.
é maravilhoso ir para o supermercado pela primeira vez, porque o supermercado é muito diferente do supermercado no Brasil. Os produtos são diferentes, os rótulos são diferentes, aí você vê que tinha coisa que, meu Deus, esse no Brasil é um absurdo, olha aqui, você tem vontade de encher o carrinho inteiro, né? Só que os olhos de turista vão se acostumando. Tem uma hora que tudo aquilo que era novidade vai virando rotina. E o que que acontece com aquilo? No Brasil, a gente tinha nosso ciclo de amizades. E era grande. Por mais que você seja uma pessoa tímida, que você não se relacionava tanto, você estava, e por menor que fosse sua cidade, você estava num ciclo que costuma ser muito maior do que aquele para onde você migra. É uma comunidade pequena. É como se você estivesse sendo colocado. Vou comparar com o Big Brother, que acabou de começar uma nova edição aqui. São pessoas completamente diferentes dentro do mesmo ambiente fechado, umas a julgar as outras. Eu brincava com meu ex-marido, que migrou comigo na época, dizendo que eu me sentia na Arca de Noé, aonde só entrou um bicho de cada espécie, um casal de cada, porque eu dizia, gente, tem que haver alguém parecido comigo. As amizades que eu fazia eram amizades de trabalho. E não era igual, eu não conseguia encontrar. Já nos Estados Unidos eu encontrei. Mas na Inglaterra eu tinha muita dificuldade de encontrar aquela pessoa que tinha sabor de amizade de infância. Que eu pudesse me sentir em casa, com raízes, com e esse foi o meu começo. E o tempo foi passando, e eu sabia que aquilo era temporário, mas essa matrix silenciosa do julgamento das pessoas, das amizades que eu ia fazendo, ela começou a verdadeiramente me limitar. Quando eu percebi, ela já tinha me pego. E nesse momento, eu comecei a desacreditar que eu poderia ter um futuro diferente. Por quê? Eu olhava para as pessoas à volta. E tinha uma que era cleaner há 20 anos, cleaner há 5 anos, cleaner há 10 anos. E eu lembro de uma ligação que eu fiz para minha mãe dizendo: Mãe, eu caí, eu levei um checkmate da vida. Eu tinha certeza que eu ia dar muito sucesso. Eu tinha certeza que eu ia me dar muito bem. Mas não é assim. E minha mãe dizia: Você é muito forte. E eu disse para ela: Mas aqui eu percebi que força, garra, coragem e determinação não são suficientes. E aí é isso que eu paro para trazer agora, essa reflexão para a gente. Será que isso é suficiente? Eu comecei nesse momento, na época, eu ainda sou da época da lista telefônica. Então, eu pegava a minha lista telefônica da Inglaterra, com todos os escritórios de arquitetura que existiam, e eu mandava meu currículo. Eu mandava, sei lá, 10 e-mails por dia. Para todos os escritórios, eu esperava resposta, eu batia nas portas. E a resposta que eu, a principal pergunta que me faziam quando me atendiam, que não era sempre, é: quantos anos de experiência você tem aqui? E eu dizia: gente, eu sou formada no Brasil. Eu trabalhei em construtora, eu tive minha própria construtora. Isso aí eu já escondia, porque eu achava que já era algo que iria overqualified, né? Um currículo bem mais qualificado. E eu queria começar, e eu não queria estar ameaçando ninguém, eu só queria uma chance. Quantas vezes eu chorei no banheiro porque eu não queria mais aquele lugar. E eu dizia: meu Deus, eu só quero uma oportunidade. Por um lado, eu tinha medo das pessoas que de todas as histórias que a gente encontrava de que brasileiro só explorava brasileiro. Por outro, assim, onde eu soubesse que tinha uma fumaça de oportunidade, eu estava lá para agarrar. Como alguém com a minha vontade não estava conseguindo crescer. E eu estava cansando naquele cenário. Fazendo uma longa história curta, não é muito o caso de vocês aqui, então eu já vou adiantar um pouco. Eu consegui trabalhar na Money Transfer, consegui ser gerente daquele lugar. E depois eu consegui finalmente entrar para o escritório de arquitetura. Ali eu saí do subemprego. Mas ao entrar no escritório, que eu achava que seria toda a minha solução, começou meu drama. Porque foi quando eu comecei a dizer: é isso aqui a vida? É isso? Eu tinha todo o status de que eu era arquiteta na Inglaterra, e eu comecei a buscar mais. Eu fui atrás de um mestrado que eu fiz na London Metropolitan University. Eu assinava meus projetos, eu fazia absolutamente tudo para todos os clientes.
Eu cheguei a um ponto no escritório que meu chefe pegava um projeto, me entregava, eu aprovava, eu produzia, eu fazia reunião com o cliente, mas não tinha mais aonde eu subir. O posto acima era dele, que era o dono do escritório. E eu não me sentia apta para aquilo, como imigrante, falando um inglês que não era nativo, por mais que esse inglês fosse fluente. Deixa eu abrir o chat aqui para ouvir o que vocês estão dizendo. É, era algo que eu me vi em um teto. Nesse momento, eu consegui comprar um apartamento em Londres, engravidar, ter minha primeira filha. E aí, de fato, eu levei um checkmate. Por quê? Eu trabalhava 2 expedientes no escritório, eu precisava disso para pagar o financiamento desse apartamento. E aí eu tinha uma bebê recém-nascida, mas eu não tinha a estrutura que a gente tem no Brasil. Como trabalhar 2 expedientes? Dar conta de um doutorado que eu tinha começado a iniciar para seguir carreira e ter uma filha. Não dava. Nesse momento, eu decidi voltar. Voltar para o Brasil para eu contar com a estrutura da casa da minha mãe, e aí voltar assim, bem com o rabinho entre as pernas, né? Assim, então, mãe, estou voltando, me receba, para eu passar um tempo nessa estrutura, conseguir respirar, conseguir ter essa rede de apoio para voltar. Essa volta para a Inglaterra não aconteceu. Eu tive um convite que mudou minha vida. Quando eu voltei para Natal, né, na casa da minha família, mas eu fui convidada para ser diretora, que na época era a maior empresa de cursos da América Latina, que estava trazendo para o Brasil Harv, que escreveu o livro Os Segredos da Mente Milionária. E essa conexão se deu porque eu tive como cliente desse escritório, na época, a pessoa que estava trazendo essa empresa para o Brasil. E eu digo muito que nem sempre é exatamente o melhor currículo, mas as melhores conexões, as pessoas com quem você convive, confia, o networking nesse momento é muito importante. E eu me vi ali, naquela empresa, convivendo com essas pessoas, fazendo reuniões com a equipe, com o Harv, com o Augusto Cury, que na época a gente lançou, enfim, com grandes nomes, que explodiram a minha mente. Naquele momento, eu falo que isso mudou a minha história, porque mudou a minha visão de vida. Ali mudou o meu teto, o que eu via de como o mundo funcionava, de como as coisas funcionavam, de crenças que eu nem imaginava que eu tinha. E naquele ambiente, eu recebi um convite para migrar novamente e continuar empreendendo nos Estados Unidos. Ali eu migrei pela segunda vez. Mas eu migrei com uma outra cabeça. Quando eu fui para os Estados Unidos, não passou pela minha cabeça a possibilidade de eu fazer uma faxina sequer. Eu já tinha tido a experiência, porque eu fui para a Inglaterra muito jovem, gente. Eu tinha tido experiência de empresa, mas empresa onde eu tinha um cargo, eu geralmente subia muito rápido de cargo, porque eu realmente tinha um sangue no olho muito forte, vontade de crescer, vontade de estar aprendendo. Mas assim, o máximo que eu tinha tido eram cargos de gerência. Depois eu tive a experiência da parte empresarial na Inglaterra, trabalhando no corporativo, no escritório de arquitetura. Algo muito importante do meu comportamento na direção dessa empresa foi dizer: isso aqui eu não tenho experiência. E a empresa contratava alguém para que eu pudesse aprender aquilo. E naquela convivência, eu aprendi a enxergar tetos diferentes do que eu tinha, alargar o meu horizonte. E quando cheguei nos Estados Unidos, depois de conviver e depois de fazer, existe um curso que havia na época que não existe mais, sobre a mente milionária e tudo mais. Eu fiz esse curso como diretor da empresa mais de 25 vezes, eu estava contando. Então, eu queria ser livre financeiramente. E o que é ser livre financeiramente? A gente pode talvez imaginar que seja fazer 1 milhão mês, 10 milhões, e a liberdade financeira nada tem a ver com isso. Porque antes, quando eu estava na Inglaterra, como arquiteta, eu ganhava bem.
Mas eu não tinha liberdade geográfica, eu não tinha liberdade de tempo, eu não conseguia estar. Eu era escrava daquele trabalho, de certa maneira. Inclusive escrava do estilo de arquitetura que o escritório fazia, de muita coisa que não era necessariamente a minha cara. Então, eu estava num subemprego tanto quanto eu estava na faxina. E eu não conseguia perceber. O subemprego de eu não estar vivendo a minha essência. O subemprego de eu não estar abrindo as asas que eu gritava por abrir. Minha mãe dizia que quando eu era pequena, ela me via, ela me sentia como um passarinho numa gaiola que ficava ali se batendo, tentando encontrar um espaço que eu pudesse passar, algo que eu pudesse, de fato, ser livre, exercer a minha essência. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, a busca para a liberdade financeira e o entendimento dessa liberdade financeira foi de que, primeiro, a gente precisa ter de uma renda passiva, de uma outra fonte de renda, aquilo que você já ganha nesse trabalho que você está fazendo. Então, se você hoje vive com, sei lá, vou chutar, US$ 5.000, a partir do momento que você consegue uma fonte de renda que lhe dá US$ 5.000, agora você consegue sair do local que você está. Esse é o seu primeiro número. Com quanto menos você vive, mais perto você está da sua liberdade. Quanto mais baixo é o valor que você precisa viver. Ah, eu estruturei minha vida com aluguel de X, eu gasto tanto de supermercado. Quanto mais baixo esse número, mais perto você está da saída. Faz sentido para vocês? Então, sabendo disso, eu comecei a me estruturar, não em uma grande casa, mas em algo que me trouxesse um certo conforto, porque quando eu fui, agora eu já tinha 2 filhos e um ex-marido, que na época era marido. E o primeiro grande objetivo era: eu entendo que quando a gente chega, a gente não está muitas vezes muito orgulhoso, a gente ganha bem, mas nem sempre tem orgulho do que faz. E a gente está ali num lugar aonde tudo é muito acessível, coisas que muitas vezes a gente nunca teve na vida. E aí você olha, mas é muito barato, mas é muito barato, mas é muito barato. E aquilo começa a consumir. O desejo de ter uma casa incrível, o desejo de ter um carro incrível, um desejo de ter. E aí você começa a aumentar o seu número. O seu padrão de consumo vai aumentando. E o meu primeiro objetivo ali foi manter tudo aquilo com um nível de conforto, com um nível interessante para mim e para minha família, mas que eu tivesse um número baixo para que eu pudesse romper esse teto. A primeira coisa que eu fiz é algo que na época estava muito em alta, que era Airbnb. Eu abri minha primeira unidade de Airbnb e ela me trazia mais ou menos R$ 1.500 de renda. Era uma unidade que eu fiz com todo mundo sabendo que eu estava alugando para sublocar. Eu não comprei a unidade, eu gastei muito pouco com isso. E toda a renda dessa minha primeira unidade foi para que eu abrisse a segunda unidade. E agora eu tinha 2 aluguéis, trabalhando para que eu tivesse o meu terceiro aluguel. E agora eu tinha 3 aluguéis, trabalhando para que eu tivesse o quarto aluguel. O primeiro ensinamento que eu tive foi: quando a gente sobe e a gente começa a subir, se você já integra isso, você está subindo mais lento. Até que eu passei a ter dessas fontes de renda extra o valor que eu precisava para eu ficar em casa. Mas agora, ficando em casa, eu tinha tempo livre para crescer o meu negócio. Eu estava ali olhando para o negócio de fora. Eu não estava no operacional. E esse é o primeiro grande segredo. Porque existem algumas maneiras da gente olhar para a coisa. O que que nos pega como imigrante? Como imigrante, eu posso dizer para vocês, e posso fazer aqui uma pequena comparação com, imagina que a gente traz um pote. Pensa que eu tenho aqui, pena que essa garrafa está com água, mas vamos lá. Imagina que eu tenho aqui pulgas. Você sabe que as pulgas, elas pulam. E num ambiente com pulga, depois de 3 dias,
ela começa a entender que ela se machuca aqui no teto e ela passa a pular mais baixo. 3 dias depois, se eu abro essa tampa, eu já posso abrir com segurança. Elas não vão saltar, porque elas já foram condicionadas até onde elas podiam pular. Porém, neste tempo, algumas dessas pulgas procriaram e as filhas delas nunca vão tentar soltar mais alto do que todo o grupo está pulando. Elas não sabem que é possível. Isso é o nosso teto. Eu não sei se vocês já viram uma imagem que ela é extremamente difundida. A imagem de um elefante gigante com a corrente ou um cavalo que colocaram o cabresto em volta até de um tamborete. E, na verdade, ele está sendo seguro ali simplesmente porque ele foi preso desde pequeno. Quando ele era bebê, aquela corda era forte para ele. Ele foi condicionado na infância. Quando a gente chega em um outro país, por mais que a gente já esteja empreendendo, e aí eu vou começar a falar com quem já empreende, com quem já rompeu tudo isso, a gente tem um entorno completo. Você está dentro de um ambiente que fala com você. Imagina quem vai fazer direito. Existe uma linguagem de como o advogado fala, existe uma linguagem de como o advogado se comunica, existe uma linguagem de como é um advogado. Se você pensar no advogado, você vai pensar como é essa comunicação. O mesmo existe para todas as profissões e não só para as profissões. Isso também existe para o imigrante. Isso faz parte do teto que a gente está inserido e que a gente começa a absorver e a entender como tampa. Isso faz com que eu entre agora em um conceito que é ou a gente está operando na identidade de sobrevivência, ou a gente está operando na identidade milionária. Na identidade de sobrevivência, você vai abrir um negócio e você está imaginando aonde você está fazendo tudo. Eu sento, eu abro, eu faço, eu fecho. E você tem muitas vantagens, de estar fazendo tudo isso. E que vantagens são essas? São os ganhos secundários, os famosos ganhos secundários. De que eu estou sendo vista como uma guerreira, como uma batalhadora, eu estou sendo admirada. E quando a gente está operando na identidade de sobrevivência, você não está conseguindo delegar, você não está conseguindo orquestrar, porque você está precisando justificar o seu crescimento pelo suor. Porque para trás ficou parte da sua família, ficou parte das suas raízes. E é muito difícil você sustentar, deixar de ser aquela que batalhava, a batalhadora, para passar a ser a que tem a vida fácil, a que está ganhando dinheiro fácil lá fora. E isso nos prende. Boa parte do nosso crescimento, ele é retido por fidelidade. Nós estamos na mentalidade de sobrevivência quando a gente está operando dentro de um negócio e a pessoa que a gente pensa para resolver tudo aquilo somos nós mesmos. Por mais que a gente tenha pessoas nos ajudando. Ou a gente nem consegue delegar. Pensa que volta lá no Brasil. Como é que acontece com alguém que nasceu no interior, num lugar extremamente humilde, que não tem instrução, e essa pessoa cresce e deseja crescer na vida? Geralmente ela vai para a cidade. As mulheres vão para a cidade, os homens também. As mulheres vão trabalhar na casa da família, na casa de alguma família, como babá, como empregada doméstica. E os homens vão para onde? Para a construção civil. Alguma semelhança com o que acontece com os imigrantes? A gente sai.
do interior Brasil para a capital Estados Unidos, nesse caso. Agora, se você parar para se perguntar, o que que faz com que a cozinheira da nossa casa lá no Brasil, que administra uma cozinha, ela é gerente daquela cozinha, ela faz a lista do que comprar, a minha hoje faz até supermercado, mas ela tem que saber o que é que está vencendo, que prato ela vai fazer com aquilo, ela que está decidindo que prato é, ela põe tua mesa, ela está ali perguntando, mas ela está gerindo aquilo tudo. Por que que ela não tem um restaurante? O que que faz ela estar dentro da tua casa? E depois que o tempo está passando, ela continuar ali. Vocês estão começando a perceber o teto que a gente vai se colocando? Cada camada e cada lugar que nós estamos, não importa o quanto nós crescemos, não importa que tamanho tem a sua empresa, quantos funcionários tem, o que lhe faz estar ali, não no próximo nível, é mental. É o mental que lhe faz ter pânico de lhe aprender a como sistematizar, a como fazer a sua empresa operar sozinha sem você. Ai, que medo, hein? Imigrante tem medo de crescer muito de uma hora para outra e sair daquele padrão de entrega de declaração do imposto de renda. Vai chamar muita atenção. É melhor ir crescendo devagarzinho, sem fazer, sem tanta diferença. Que medo do IRS. Existe um medo de crescer fora. E isso não é algo que a maioria de nós tem consciência. Ele se reflete pela dificuldade de delegar, pela falta do tempo de investir na gente. Dificilmente a gente consegue ter essa consciência, ter essa lucidez de eu tô com medo de crescer. A gente acha que se eu tenho sangue, coragem, determinação, garra, não é medo, não. Eu medo de jeito nenhum. Mas o meu maior desejo essa noite com vocês é que vocês percebam o que está lhe parando de crescer. Porque quando a gente não se dá conta, a gente compra 50 milhões de cursos, 50 milhões de mentorias, que são excelentes, mas a gente diz o quê? Ah, eu não tenho tempo de fazer, a gente desiste, a gente para, a gente abandona, a gente adoece. Tudo acontece para lhe segurar, para que você não chegue naquele lugar que é aterrorizante. E eu nem estou trabalhando questões mais profundas aqui. Se vocês quiserem, até falem que eu vou aqui me aprofundando. Mas aonde nós estamos hoje é consequência de onde nós damos conta emocionalmente de ir. E dar conta emocionalmente de ir esconde um medo. Um medo de perder algumas conexões que a gente deixou no Brasil, que são extremamente importantes para a gente, por mais que a gente negue e diga que não. O medo do que vai acontecer se eu brilhar demais. Vocês já ouviram falar que prego que se destaca leva martelada? Biologicamente, nós dependemos. O nosso sistema nervoso é feito completamente para se autorregular com os outros, a gente não consegue se isolar. Vocês lembram? Eu agora estou bem ligada no BBB esses últimos dias. Estão me mandando um monte de coisa, então estou com esse tema na cabeça. Por falar em BBB, vocês lembram de uma edição que teve um participante que ficou completamente isolado e ele fez uma boneca, Maria Joaquina, eu acho. Maria alguma coisa. Vocês lembram do náufrago que fez uma bola? Nós não conseguimos viver se não for em comunidade. É uma causa de suicídio, é algo que não é possível. Muitos, 99% das pessoas que eu particularmente mentoro, eu faço uma atividade com elas, elas chegam para mim dizendo: nunca mais eu volto para o Brasil. Meu desejo, meu sonho é ficar aqui para o resto da vida. Do meio para o fim da mentoria, elas já vão dizer: você sabe que eu estou considerando? Por quê? Por que existe o medo de voltar para o Brasil? Porque a maioria de nós, nem sei se eu estou batendo tanto para o primeiro contato com vocês, mas a maioria de nós, a gente cresceu não porque a gente se desenvolveu, mas porque a gente foi para um país desenvolvido. Percebe? E aí vem o complexo da Cinderela,
Se o relógio bate meia-noite e eu preciso voltar, o que que vai acontecer com essa carruagem? Será que vai virar abóbora? Percebe? E aí, o quanto mais cedo vocês acordarem para isso, e o que é o acordar para isso? É perceber que nós não fomos feitos para ter limite. Nós temos uma essência divina que clama para que a gente possa ser e viver quem você era antes de lhe cortarem as asas. Quem você nasceu para ser. Nesse momento, não vai importar se você tem uma mentalidade de crescimento, se você tem um desejo, se você está na força. Porque não é na força que a gente consegue, não é no esforço que a gente consegue. A resposta é dentro. É trabalhando a mente e trabalhando os limites que nos colocaram desde a infância, que a gente consegue sair da identidade. Veja que eu não estou falando de mentalidade, mas da identidade de sobrevivência, onde a gente tem dificuldade, principalmente de descansar. A gente empreende, mas a gente só dá conta de empreender quando não nos trabalhamos, ralando. Precisa ser difícil, precisa ter sido complicado, precisa dar nó em pingo d'água, preciso matar um leão por dia. Será que a gente está conseguindo seguir a vida com leveza? Será que a vida é assim? Será que só existe essa maneira de crescer? Será que eu preciso pagar com essa moeda? Será que eu sustento hoje em dia um crescimento leve? Estar fora, crescer, e crescer sem estar dando um duro danado? Faz sentido para vocês? A nossa barreira, ela é mental. Deixa eu trazer um conceito para vocês. Eu nem trouxe muito material didático, nem era por esse caminho que eu estava esperando ir, mas eu sempre chamo a presença do Espírito Santo antes de qualquer aula minha e eu peço que me ilumine, me trazendo o que é que vocês estão precisando, então eu vou ouvindo pela inspiração. Mas eu tenho um conceito, chamado valor interno. O que é valor interno? Deixa eu ver se eu tenho parte do meu material aqui. Mas valor interno é o seguinte: quando nós nascemos, o aparelho psíquico é formado por três partes: id, ego e superego. O que é isso? E eu vou tentar não ser muito técnica aqui, tá? Mas o que que é isso? Uma parte de nós, a gente não tem consciência de quem nós somos. Tem gente que até hoje não tem. Imagina quando você nasce. Então, eu tenho um lado que eu posso chamar do anjinho e o diabinho. Um lado meu, ele está julgando o tempo inteiro. Ele está ali para dizer: você está na rua, você está com vontade de fazer xixi no meio da rua. E ele vai dizer: não faça isso, não pega bem, você pode ser presa. E o outro lado é puro instinto. Eu quero agora. No meio disso tudo está o ego, que é quem sou eu nesse meio. E aí, o que que acontece com esse ego? Se eu não sei quem eu sou, eu começo a formar a minha identidade por como os outros reagem a mim. Então, eu nasci numa casa que a minha mãe senta, me dá colo, me dá amor, eu choro, ela vem, ela me acolhe, eu começo a entender. Quando eu começo a entender do mundo, sou digna de amor. É daí que vem esse famoso conceito de merecimento que vocês tanto ouvem falar. A raiz está aí. E aí você vai para a escola e tem um dia que as crianças brigam e lhe isolam, quem nunca? E você começa a criar um conceito sobre você também. Aquela matéria que você, por um momento, está passando por dificuldade, que é que você traz? Não sou boa nisso. Logo, em tal coisa eu não posso ser maravilhosa, porque a base disso é matemática, e eu sou péssima de matemática. Na casa do vizinho, existe um filho que chora e a mãe não está ali porque precisa trabalhar. Essa criança não entende de economia. Ela não sabe que no mundo
A gente precisa sair, ganhar dinheiro para trabalhar, para comprar fralda, comprar leite, e ela entende que o trabalho da minha mãe é mais importante do que eu. Consequentemente, até onde eu consigo ir? Se eu tenho tudo isso aqui, essa é a medida do meu valor interno. E a medida do meu valor interno determina o meu valor externo, porque os seus ganhos nunca serão maiores do que você. Como resolver essas questões? Vamos para isso. Se os meus ganhos nunca são maiores que eu posso ter um pico temporário. E é exatamente por isso que pessoas ganham na loto e perdem. Ou pessoas que já tiveram muito sucesso, quando perdem tudo por uma questão de tempo, também recuperam. O valor interno vai determinar com quem eu vou casar, que casa eu vou morar. Ele vai determinar que eu vou olhar em volta e vou dizer, eu, faxina, vou fazer não. Ou, não, eu tenho que ficar mais um pouquinho aqui ainda, porque eu ainda preciso me reestruturar. Eu não consigo ainda ter outro funcionário. As histórias que a gente conta pra gente. Quanto tempo a gente passa em algum lugar. Vocês já ouviram falar no murro na mesa, aquele dia que você fala, a partir de agora, ninguém faz mais isso comigo. E aí o cenário muda em cima das decisões que você tomou. Porque essa decisão é consequência de um rompimento determinado por você. Não existe passe de mágica. Eu não sei se vocês já perceberam, mas ah, existe um cara chamado David Hawkins. Ele criou uma tabela. Muita gente usa quando se fala em lei da atração, quando se fala. Eu, por acaso, já passei por toda essa trajetória da lei da atração, mas não me identifico mais, porque tive muitas coisas que eu consegui com isso, até eu entender que não era através da mentalização que eu estava conseguindo, porque que eu só consegui aquilo? Se eu estou mentalizando todo o resto, se não funcionou para tudo, no meu ver, não é lei. Ou pelo menos eu, Renata, não tive a competência de fazer com que funcionasse para os outros lugares e conseguir crescer minha vida por outros caminhos. Mas só quando eu consegui entender que dentro da tabela de David Hawkins, ele mostra os níveis que nós estamos na vida, onde nós estamos operando, na culpa ou na coragem, ou isso exige um trajeto. Cada nível daquele, e essa é uma informação que eu não vi ela sendo divulgada em nenhum lugar, e essa tabela existe dentro dos cursos de David Hawkins que eu fiz. Ah, quanto mais baixo você está, no ponto de vista, não de vibração, no ponto de vista de com que óculos eu estou olhando a vida, mais endividado você está, ou mais stuck, atolado, como que eu falo? Preso naquele nível financeiro você está. A partir do momento que você vai paralisado, a partir do momento que você vai olhando para a história da sua vida, entendendo o que de fato aconteceu, elaborando o seu valor interno, é quando você começa a crescer financeiramente. Não adianta a gente empilhar informação técnica sem a gente ter lastro emocional para isso. O seu inconsciente, ele está ali lhe protegendo das suas grandes dores. Se conviver, por exemplo, é uma dor essencial para mim, ele não está nem aí se você vai ficar milionário ou não, que é o que você quer. Ele está lhe protegendo de uma dor maior. Se aquilo é visto para o seu sistema como um perigo, exatamente, Bárbara, o emocional não sustenta. Nós temos dois caminhos aí. O principal deles. Alguém me perguntou como resolver isso? Desenvolvendo esse valor interno, revisitando os momentos aonde a gente passou a acreditar que aquilo gerava um rótulo para a gente. Porque esse rótulo, por mais que esteja na nossa testa, a gente não está olhando para ele, então eu não tenho consciência dos meus rótulos. Eu preciso identificar o que que me fez parar neste lugar.
Por que que só 1% dos brasileiros que vão para fora conseguem, todos crescem, a sua maioria crescem, mas por que que só 1% conseguem buscar aquele nível de sucesso que eles sonhavam ou além daquele que eles desejavam sem parar em um teto? São aqueles que foram para transbordar, não para fugir daquelas dores que eu falei no início. Eu já não estava conseguindo dar certo para o Brasil, deixa eu ir para outro cenário. Primeira coisa que eu faço, eu tenho níveis diferentes de mentoria e tem gente que chega querendo ir para o nível mais alto possível. Ah, eu tô com dinheiro, eu quero investir nisso porque eu vou abrir uma empresa. Deixa eu começar com você por aqui. Eu falo, você não sustenta esse lugar de começar por aqui. Por quê? O que que acontece? A primeira coisa, quando quem está fora, e aí já é uma norma minha, está empreendendo, a primeira coisa que a gente vai fazer é como eu faço para operar sem você e operar em outra moeda e operar à distância. Qual é a chance de um americano precisar morar em outro país? Bem baixa. Qual é a chance de um imigrante um dia desejar ou a vida chamar ou ter uma emergência e ele precisar viver em outro lugar? Se você tem uma empresa de cleaner, por exemplo, por que que você não está operando essa empresa de uma maneira que você possa, estruturando essa empresa de uma maneira que você possa operar do Brasil? Essa foi uma realidade que eu passei. Lembra que eu disse que eu voltei para o Brasil na pandemia? Eu precisei administrar os Airbnbs que não tinham sido desenhados para que eu administrasse de longe fora. E quando eu comecei a crescer, o primeiro teto que eu esbarrei é que quando eu tive a minha quinta propriedade, que foi justa da minha independência financeira, eu parei, eu não conseguia crescer mais. A minha desculpa, eu não tinha vida administrando cinco. Eu precisei agir primeiro no mental, para eu entender aonde eu tinha encontrado uma nova tampa. E dentro deste novo lugar, quando eu desbloqueei isso, eu fui capaz de criar um sistema para minha empresa, para que ela pudesse operar sozinha, e eu fui capaz de crescer a administração de 5 unidades para 70 unidades, com tranquilidade, tendo vida, tendo paz e sabendo que o dinheiro estava entrando. Quando com 5 eu não tinha vida. A pergunta que fica é: o que é que está nos prendendo aonde estamos? Por que que a gente olha dentro desse sistema e acha que é aqui? Esse era o nosso sonho, era esse o nosso lugar, esse é o nosso limite. Eu tenho um conhecido que administra uma pizzaria aqui na Europa, aqui da Europa. Ele atende o telefone e faz pedidos, tudo da Espanha, e a pizzaria aqui em Bridgeport, não sei se é assim que pronuncia, mas perfeito, mas será que ele precisava estar atendendo esses telefones? Será que ele pode parar em uma pizzaria? Ah, mas Renata, calma. Pô, eu preciso ter duas, três, quatro, cinco? Por que não só uma? Por que que eu preciso ter 10? Ixi, Maria, Renata, volta aqui, pelo amor de Deus. Calma aí, meninas, deixa eu mandar pra ela de novo. Ai, ai, ai. Estão gostando, mulherada? Braba, né? Nó. Aí tem conhecimento. Aceitei ela, peraí. Estou voltando pelo celular. Foi. Vamos lá. Deixa eu limpar essa tela. Não sei o que houve, mas deixa eu limpar aqui, pelo menos para melhorar novamente a qualidade. Mas, vamos lá. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Então, vamos continuar. Por que que eu preciso ter 10 e não duas? Qual é o limite disso? Qual é o máximo? Será que eu não posso ter tempo com a minha família? Será que eu não posso? Nós estamos num processo de transição do planeta Terra. E a gente, do meu entender,
Nós somos feitos para ser grandes. Será que eu preciso estar no operacional? S- Existe algo que. Vamos pensar sobre isso. E quando eu falo nesse processo de transição, vocês vão entender. Se a gente não der conta disso, quem vai dar é a IA. Nós estamos em uma fase aonde o trabalho mecânico será substituído pelas máquinas. E isso, para mim, é uma excelente notícia. Porque imagina se o meu valor tiver nas minhas ideias, nos meus pensamentos, na minha essência, naquilo que eu sonho. Quando a gente era criança, a gente ia para a beira da praia, pegava areia, brincava de castelinho, a imaginação tomava conta e não havia limites para aquilo. E se a gente puder voltar a fazer isso como adulto? O que que a gente vai olhar aqui? Se eu estou preso num trabalho mecânico de estar atendendo o cliente, de estar ordenando isso, quem está olhando para esse negócio, para essa orquestra, para que isso possa se tornar algo grande, para crescer, para atender o número maior de pessoas possível? Se eu não tivesse o dono da Amazon pensando assim, hoje a maioria das coisas não poderiam estar sendo ordenadas online. É porque alguém quebrou isso. É porque alguém quebrou esse padrão. E nós fomos feitos para crescer e quebrar padrões. Se eu tô presa nesse sistema de eu sou o cara que atendo, ou seja, esse cara já rompeu um sistema maravilhoso, mas por que que ele ainda tá nisso? Por que que ele não tá? Ou você é a pessoa que você tá atendendo e você tá ali no operacional, ou você tá regendo essa orquestra e reger essa orquestra é pensar, olha, eu vi uma ideia outro dia para pizzaria que eu achei genial. E isso precisa ter alguém fora pensando. O cara tinha uma caixa de pizza que era foto de alguém, e ali você colocava o rosto e a pessoa recebia e ela fazia posts para o Instagram. Ou eu estou pensando ideias incríveis para esse negócio, tendo liberdade de tempo, tendo liberdade e deixando as máquinas ou as pessoas que estão chegando, começando a ter experiência, precisando dessa experiência fazer, para que eu possa ser, viver da minha essência, da minha ideia. Renata, isso é possível? Vamos lá. Eu hoje moro no Brasil. E eu moro no Brasil porque eu tenho uma avó de 103 anos de idade, lúcida. Eu morei na casa dela até os meus 5 anos de idade, então é muito importante para mim estar aqui. Eu moro em frente à praia com qualidade de vida. Eu acordo a hora que meus olhos abrem. Eu faço o que eu mais amo da minha vida, que é tá olhando para os negócios das pessoas, tá dando esse tipo de mentoria de olhar e dizer, e o que que você deseja para cá? E vamos pensar fora da caixa. Fazer com que a pessoa faça todo esse trajeto da sua infância e entender que aquilo ali, como que aquilo vai me fazer crescer e não me fazer virar vítima. Eu vivo de algo que não estava no catálogo das profissões. Eu deixei de ser arquiteta a partir do momento que eu vi que aquilo estava me limitando e que eu tive novas paixões. E quando a gente está dentro dessa matrix, a gente passa a olhar para a vida de uma maneira que é calma. Advogado fala assim, e se comporta assim, e se veste assim, e dirigir esse tipo de carro. Isso é ridículo para quem é advogado. Isso, se eu sou das artes, é assim, eu tenho que ser X descolada. Mas minha essência não é descolada. Mas minha essência não é dessa maneira. Nós somos feitos para viver da essência. E quem tem limite é município. Aonde eu gostaria de estar? E o que que eu estou fazendo com a minha vida andando junto com a manada? O que que falta para eu estar levando a mim, a meu business, para eu ter o relacionamento que eu gostaria de ter, para eu estar num ambiente que eu gostaria de estar, com os amigos que eu gostaria de estar? Aonde eu queria estar? Que preço eu estou pagando por isso? Aonde o medo está me limitando? Eu quero que você lembre agora, por um minuto, quando você pensava em morar fora, ou quando você pensava na sua vida sem limites, como era essa vida? E eu não quero entrar aqui num papo de, faça 10 desejos, faça, mas eu quero que você pense. Quem se orgulharia de você? Nem me diz aqui, só pensa. Quem era a pessoa que ia ter mais orgulho de você se você tivesse a coragem de dar esse passo à frente?
O que queria mudar na sua vida? Quão diferente ela seria? E que diferença seria essa? Se você tivesse a coragem de enfrentar seus medos, porque os seus desejos são maiores do que ele, qual seria o fim da sua história e que legado você deixaria? Se você tivesse essa coragem, quem iria lhe agradecer por isso? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Viva da sua essência. Você não foi feito para estar dentro do pote, você não é pulga para estar ali limitada, com medo dessa tampa. Eu quero abrir um pouquinho para mensagens com vocês, mas hoje eu vim Meu Deus, só para deixa eu falar inspirar. que paz te ouvir. Gente, que maravilha, né? Todo mundo deu até um. Vai dar tudo certo. Obrigada de toda maneira. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem no chat, mas já desde já. Quando você saiu, eu perguntei para as meninas, estão gostando? Elas mandaram aqui, que aula maravilhosa, que aula, preciso crescer. Eu acho que você estava na transição, você não viu. Mandem aí no chat, meninas, o que que vocês acharam da aula. Meu Deus, foi incrível poder te ouvir aqui de pertinho. Bárbara, Acompanhe, a dúvida que elas tiverem, se elas quiserem, eu não sei como que vocês estão aqui de tempo, vou deixar mas elas assim, primeiro. Vocês eu têm estou meninas, pode fazer. completamente aberta, tanto para falar aqui agora com vocês, ou se alguém quiser falar no, se, eu sei que aqui tem um chat privado também, talvez tenha algo que vocês queiram mandar no privado aqui, se eu conseguir enxergar, porque eu estou pelo celular, mas também, se alguém quiser me chamar no privado do Instagram, eu estou disponível para vocês, para esse papo. Mas o que eu quero dizer para vocês é: tenham a consciência que vocês podem, sim, reescrever a história. Não é só olhando para isso, é tendo a coragem de encarar, é tendo a coragem de dar os passos, é tendo. Não é gostosinho, tá? O caminho. Eu preciso falar isso. E por que que não é gostosinho? Porque tem horas que a gente vai ter que dizer: opa, isso aqui eu não admito mais. E vai começar por aí. Quando a gente começa a ter essa consciência, é um dos primeiros limites que a gente precisa colocar. Isso aqui mais não. Esse comigo não. Eu tenho muita gente que chega para mim, inclusive com medo de separar. E não é isso que acontece. O relacionamento se reorganiza quando a gente se impõe. São muito mais raros os casos de divórcio. Normalmente, quando a gente coloca limite, o outro respeita. Quando o outro entende que você está sério sobre isso. Quando a mudança vem da gente, o ambiente se transforma. E aí a gente para, até com essa palhaçada que a gente tá, de gastar rios de dinheiro em curso de não sei o que, de treinamento do Amazon, de não sei o que, de compra de terreno, de não sei o que, de investimento não sei aonde, que na hora que vai dar certo, a gente pula para trás, a gente fala que não tem tempo, a gente fala porque emocionalmente não estamos preparados para isso. Existe um medo de crescer que fala mais alto. Percebe? É extremamente importante olhar para esse medo. É extremamente importante olhar para onde eu quero chegar. Aí eu consigo e eu tenho base para percorrer o caminho que eu quiser. E a gente vai ver, nossa, quando eu assisti aquela aula, parecia tão difícil. Nossa, quantos de vocês sabem de tudo e não conseguem colocar em prática? Quantos de vocês sabem de tudo e não passa do nível que tá? Ah, eu sei que esse ano eu preciso contratar alguém. Ah, eu sei que esse ano eu preciso delegar. Ah, é porque eu já fiz no. Já coloquei tráfego pago para trazer mais clientes e eu não consegui. Ah, todos nós sabemos exatamente o que é que a gente precisa. Mas a gente parece parar ali. Muito bom. Márcia, você quer perguntar o que você havia mandado?
ela tinha falado sobre análise e regressão, sobre a maneira de mudar, mas acabou que a gente foi esclarecendo no decorrer da mentoria. Não sei se ainda tem mais alguma dúvida, Márcia. Se tiver, você aproveita. Se não, meninas, eu acredito, né? Foi bastante coisa, a gente vai assimilar. Eu já anotei aqui nas minhas atividades que é rever essa aula, rever com ainda mais calma, ir anotando e refletindo. E como é importante, né? Não tem como nem a gente se posicionar e a gente falar ali entre as nossas relações se às vezes nem nós mesmos conhecemos as nossas feridas, a gente nunca quis bater de frente, olhar com calma, com amor, assumir e etc. Então é um ponto muito importante a gente olhar e conhecer também este valor próprio. Eu adoro quando a Renata fala sobre isso nas redes sociais dela, eu sempre fico ali admirada. Rê, muito obrigada por tamanho transbordo. Eu sei que você veio hoje aqui por propósito mesmo. Muito obrigada por você transbordar na nossa vida. Vou compartilhar muito com todas as meninas, a aula. E meninas, compartilhem também. Vamos fazer uma fotinha? Eu vou mandar lá no grupo. E aí vocês Vamos. postem Deixa eu, também, marcam a deixa eu Renata. só responder rapidinho essa pergunta da regressão e da análise. Tudo que vocês puderem fazer de autoconhecimento é uma super ajuda. Se autoconhecer é o segredo. Se vocês puderem juntar autoconhecimento com força de crescimento, isso tem um poder muito maior. O que é isso? Se a gente consegue trabalhar o autoconhecimento nosso com como eu consigo desenvolver minha empresa, como eu consigo ir para o próximo nível aqui dentro, como eu reconhecer que aqui eu travo nesse lugar, entende? Existem no mercado coisas, talvez não, enfim, existem muitas mentorias em cima disso. Quem quiser estar começando do iniciozinho, eu tenho treinamentos bem básicos disso, que eu consigo dar toda essa parte de autoconhecimento junto com esse olhar de empresa, até o abro a empresa para você, nanana. Eu não vim aqui com esse objetivo hoje de fazer pitch, mas quem tiver sério para isso, pode me mandar um oi no Instagram. Eu tenho um treinamento completo de um ano, que a gente se encontra toda semana, olhando de forma muito profunda. É um trabalho que a gente faz com cartas, onde você vai voltar na infância, onde você vai, mas eu não lembro, mas não, a gente volta para todos esses conceitos onde houve limite e a gente olha onde isso impactou nos negócios. Quanto que custa esse Você faz esse treinamento? trabalho. Diga, Você faz esse trabalho. eu Você faço esse faz trabalho. esse trabalho. E esse trabalho que eu faço Tá. é exclusivamente com imigrantes. É exclusivo Ah, voltado perfeito. para essas dores. Entende? Eu estou nos Estados Unidos de 3 em 3 meses, vou estar agora em março num evento com Marcos Rossi, que é meu sócio, não sei se vocês conhecem, aquele cara que não tem os braços e as pernas. Vou estar com João Ah, legal. Adolfo, do YouTube. Não é 4 de abril, se não me engano, é na Páscoa, esse evento. Mas, enfim, meninas, as dúvidas que vocês tiverem, Aonde? mande para mim. Na Flórida. É na Flórida, exatamente. Eu não lembro se vai ser em Orlando ou em Miami. Agora que eu tô Tá, vendo o mas site tem seu privado. Instagram, porque eu estava precisando. Eu estou fazendo análise, eu estou fazendo Uhum, formação. E eu uhum. vou precisar, porque você sabe que a gente precisa, né? A partir do sexto período eu já preciso fazer a minha própria, e depois eu preciso da revisão, eu preciso de um monte de coisa. E eu gostei muito da sua forma de colocar, principalmente porque você tocou em pontos que é o que realmente toca para mim. O que eu te sugiro é esse treinamento. Enfim, como eu te disse, eu tenho mentorias individuais que vão de US$ 20.000, aonde eu abro para você a empresa, monto toda com você. Eu tenho projetos de 5.000, aonde eu olho aonde você está, mas eu sugiro que você comece do primeiro deles, que custa 297, se não me engano. Acho que são US$ 300, onde você Tá. passa o ano inteiro comigo, a gente olhando para dentro, entendendo aonde isso reflete na empresa. Isso é a base. É, porque empresa eu já tive em várias, e tenho já, e ainda tenho, mas eu acho que o problema está mais fundo. Não adianta.
É aquilo que você falou, sair do Brasil, um perfil empresário no Brasil, vem para cá em perfil empresário aqui, empreendendo aqui, e O eu volta presa, sempre né? nos mesmos erros. O O eu teto não presa. rompe, não passa, é, e eu sei É, a que é, gente tem e só não estou histórias sabendo trabalhar. e É, exemplos incríveis com isso. Me manda um oi no Insta que eu te mando todo esse projeto. Eu não quis tomar o tempo de vocês falando disso para que minha entrega pudesse ser completamente dentro de algo que possa de fato ajudar e trazer essa consciência. Meu desejo é que vocês entendam que a gente veio para desenvolver, para crescer sem limites. A gente não precisa ter essa comunidade fazendo isso. Não precisa estar dentro dessa matrix. E a partir do momento que a gente cria consciência, a gente cria um passo de cada vez. É como uma escada. Então a gente consegue crescer sólido. Põe, define as metas dessa maneira. Gente, já passamos do meio de janeiro. Quem ficou de fazer dieta, a dieta já caiu. Quem ficou de fazer exercício todo dia já caiu. E o ano vai ser igual se a gente não olhar para ele como a gente deve olhar. Então, vamos fazer isso. Obrigada, Bárbara. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Maravilha demais. Começamos a semana com tudo, né, mulherada? E eu fechei com a Rê em novembro do ano passado. A gente fechou pra poder estar fazendo. E a gente tava tentando já conversar e não batia, ou não batia pra gente, ou não batia pra ela. E aí bateu de ser uma das primeiras de janeiro. Então, maravilhoso. O ritmo das meninas não tá o mesmo, né? Da gente lotar salas e etc. Mas ainda assim eu preferi. Foi maravilhoso começar o ano com a Rê já tendo essa clareza. E de fato não adianta, né? Só focar. E é muito triste quando eu vejo isso também. Pessoas que querem focar só em estratégia, 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 coloca mais dinheiro no business, foca em business, 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 mas não tá disposto a olhar para dentro de si. E às vezes passa tanto tempo achando que é uma estratégia, ou achando que faltou colocar dinheiro aqui ou ali, quando na verdade às vezes é de dentro para fora, a maioria das vezes, na verdade, né? A maior questão, Bárbara, assim, o que mais, ah, o que me prendeu a trabalhar hoje só com imigrante é exatamente entender que o imigrante ele quer muito e ele pagou um preço muito alto por isso, muito alto. Deixou a família para trás, deixou a casa para trás, deixou em busca de um sonho. E ele está muito na força, na garra, na determinação, mas não é com força, entende? Então é muito apaixonante quando você começa a ver esse resultado florescer. E eu falo muito, você não atravessou esse oceano para você parar aí nesse lugar. E o que falta ajustar, quando a gente corrige, você vê se desabrochar, isso não tem preço. E aí eu sou aquela que, Renata, o que você faz com a gente é psicanálise? Não, não é psicanálise. Psicanálise é um outro formato, é uma outra coisa. Por quê? Porque eu choro junto, porque eu me envolvo junto, porque eu estou ali junto de tudo, conhecendo a história de vocês. Apesar de que a maneira como a gente faz, ela é muito sigilosa, porque vocês passam por um caminho. Bárbara, se você estiver estourando o tempo, você fala, porque Fique em quando paz. eu amo falar disso, a gente passa por um caminho onde a gente trabalha cartas, né? Até é uma maneira que a gente faz como, eu não lembro de nada da infância. A gente começa a trabalhar cartas e a gente escreve essas histórias pra gente. Só que a nossa mente mente. E quando a gente começa a trabalhar dentro dessas cartas, vocês vão começar a entender que a gente começa a se contradizer. E é aí que tá a pegadinha. E é por isso que eu uso as cartas, porque a gente se contradiz. E quando a gente se contradiz, a gente consegue entender como realmente a história foi. Por quê? A idade que um trauma aconteceu é a idade. Quando você relata ele, você está preso no trauma. Então você relata com o mesmo emocional de quando aconteceu. E vocês vão ver que vocês contam histórias ridículas sobre ele. E a minha mãe. Vou dar um exemplozinho rápido aqui, tá? Por exemplo, uma história real, tá? De uma das pessoas que contou assim. Eu estava num círculo, num parque de diversões, e minha mãe me chamava para ir embora e eu não ia, e ela queria que eu fosse, eu estava ali encantado, querendo mais um brinquedo, querendo mais um brinquedo, e minha mãe falou assim: se você não for agora, eu vou te deixar, e eu vou embora para casa. E a mãe se escondeu, e o filho ficou, a filha, no caso. E ela
viu a mãe indo para frente depois, andando, caminhando na frente como se fosse para casa e ela ficou para trás. O que que isso trouxe de impacto? Primeiro, ela me contando, ela disse: minha mãe foi embora e ela ia me deixar. E aí eu começo a fazer as perguntas certas. Você acredita que de fato ela ia ficar ali? Ela ia, eu vi ela indo. Quem está falando comigo? A criança de 5 anos. Por quê? Aquela mãe, você consegue imaginar uma mãe indo embora e de fato deixando uma criança no parque que ela estava insistindo para a criança ir embora? Vamos pegar o contexto geral. Essa mãe alimenta esse filho todo dia? Sim. Leva para aula, penteia o cabelo, dá banho. Então, peraí, é alguém que cuida, é alguém que. Ok, vamos entender, tá certo. E aí tá no parque. Você consegue imaginar alguém sem tanta instrução, querendo ir embora? Quais são os elementos que eu tenho? Ei, venha, senão eu vou lhe deixar. Será que essa criança de fato ficaria? O que que isso traz de impacto para ela? Olha, quando eu estou querendo ser mais ousado, o que que eu posso perder? Quando eu quero ficar mais, quando a festa tá boa, quando o negócio está crescendo, quando eu estou aqui sendo eu, quando eu estou super me divertindo, isso me gera um certo perigo. Será que é mesmo perigoso? Será que ela ia de fato me deixar? Eu tive uma sensação. Então, só que, qual é a contradição? O que é que essa pessoa escreve na carta? Quando ela está escrevendo, que ela se distrai e deixa realmente a carta fluir, ela vai contar para mim. Aí a minha mãe me deixou, nanana. Cada palavra escolhida ali tem uma razão de ser. Ah, mas o que eu queria dizer era outra coisa, mas não foi o que você disse. O que você disse é o que está escrito aqui. Você falou que tua mãe estava indo embora, estava te deixando e você começou a chorar achando que você ia ficar sozinho. Por que que o método chama reescreva sua história? Porque existe uma força muito grande quando você pega, e isso é dentro do processo que a gente faz. Quando você pega toda essa carta e você escreve como realmente foi. E aí você começa a integrar aquilo dentro de você. E quando você começa a integrar realmente dentro de você, história por história, daqui a pouco você tem uma outra história sua que de fato foi a história real. E aí você tem um outro valor interno. E o valor interno é o que define o seu valor externo. E quando tudo isso está acontecendo, você começa a conseguir ir mais longe. Porque não teve ninguém querendo te deixar. Teve alguém de saco cheio de estar lhe chamando e você não estar obedecendo. Tinha alguém que já não aguentava mais dizer, vamos, cansada, que é trabalhar no outro dia e tal, e tal, e tal. E uma criança ali morrendo de se divertir, mas já estava na hora de ir. Você consegue compreender que alguém com aquele nível de instrução, que nunca assistiu uma aula de psicologia positiva, disso, era aquilo que tinha para lidar, foi assim que agiu? E aí a gente começa a reescrever nossa história, reescrever nossa identidade. E é assim que a gente vai saindo da identidade de sobrevivência para a identidade milionária. Por que identidade milionária? Por que esse nome milionária? Milionário por quê? Porque como é que um milionário pensa? Ele olha para um negócio, ele não pensa, eu vou chegar lá, eu vou passar o pano no chão, eu vou abrir, eu vou ter. Não, ele manda. E ele está muito em paz. Que ele está, por exemplo, na praia e tem toda uma empresa trabalhando por ele. E ele tá ok com isso. Porque ele sabe que ele pagou o preço já. Ele não precisa estar pagando todo dia. A identidade milionária, se precisar, ele entra para dentro do negócio, tem uma loja, vou lá, você caixa, mas com que cabeça ele está sendo caixa? Ele está sendo caixa pensando qual é a experiência do cliente que está chegando aqui. Olha, todo mundo está chegando na loja, eu aqui no caixa, isso aqui está vendendo pouco, se eu trouxer isso aqui para o lado do caixa, vai vender mais. É essa a cabeça que ele está. Se eu tô com na mentalidade e na identidade de sobrevivência, e de onde veio essa identidade de sobrevivência da pessoa que precisou sobreviver porque estava sendo abandonada dentro de um parque? Ou seja, eu vou mexendo atrás e eu vou ganhando na frente. É por isso que a gente olha para as duas coisas em conjunto. Percebe? E a partir do momento que eu vou me reestruturando e reestruturando a minha identidade, eu vou tendo lastro para ir crescendo. E aí, para fechar, para não deixar vocês aqui todos, e a Bárbara de castigo aqui comigo, a mensagem que eu posso dizer para vocês é: você já atravessou todo um oceano e você já pagou um preço, agora faça valer a pena. Vai de novo a mensagem.
Para você que atravessou um oceano inteiro, chegou num lugar onde você não conhecia a língua, você voltou a ser criança, que não conhecia a língua, não sabia falar, não sabia andar, você já venceu tudo isso, agora faça valer a pena. Meu Deus, senhoras e senhores, isso é Renata Barreto! Meu Deus do céu! Arrasou demais, Rê. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua entrega. Foi simplesmente incrível, maravilhoso. Rê, perguntinha, eu fiquei na dúvida. Fala. Você tem número de alguma assistente que eu posso mandar no grupo? Eu compartilho o seu número ou eu compartilho só o Instagram mesmo? Elas entram pelo Instagram. Vocês podem comparar. Como o grupo é pequeno, eu posso dar até meu próprio número. Eu tenho uma assistente que geralmente acompanha as aulas, mas que é a Dentro do Cibele. tem umas 800 mulheres. It's ok? Ah, it's okay. It's okay. Tá Eu combinado. ainda não voltei, eu estou ainda no recesso. Eu ainda não voltei Então, à atividade total do Instagram. Vou estar voltando daqui a umas 2 semanas mais ou menos. Então, vocês não estão vendo stories, vocês não estão vendo. Eu estava na casa da praia, acabei de voltar, de volta para Natal. Ah, e vocês podem mandar um oi lá no direct. Se vocês mandarem para mim e eu não estiver respondendo, eu encaminho. Eu encaminho para a Cibele, eu encaminho para a Miriam, que são as duas meninas que me ajudam com tudo isso. A gente consegue. Algo que eu posso fazer aqui pelas meninas é. Eu geralmente costumo, em alguns períodos, abrir a agenda para marcar conversas curtinhas de 20 minutos, porque aí eu consigo orientar. uhum, incrível. Mulherada, então, ó, Perfeito. quem quiser, quem estiver pronta para investir nesse nosso lado, e maravilha, né? Só essa conversa já deu uma paz, uma calma para a alma. Imagina ter o acompanhamento da Rê. Rê, muito obrigada, que o Senhor continue transbordando na sua vida, que Ele continue impactando na sua vida, para que você possa transbordar na vida de tantas mulheres como você tem feito. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua entrega. E parabéns, meninas, pelo comprometimento de estarem aqui toda terça-feira, buscando conhecimento, buscando avançar, tá bom? Um beijo, nos vemos daqui 15 dias, meninas. Beijo. Tchau, tchau, Beijo, Rê, tchau, tchau. obrigada. Obrigada, tchau, tchau.